Então, eu começaria definindo cultura como a de estabelecer pontes. Essa definição não é minha, ela é do George Simmel. Mas acho que ela é interessante porque ela mostra como a empresa, através da sua cultura, pode estabelecer pontes entre os vários atores do fenômeno empresarial, que são os investidores, os clientes, os funcionários e a sociedade, e, de um modo mais macro, estabelecer ponte entre a empresa e a sociedade. Quanto à questão dos valores, eu gosto de usar essa palavra como verbo e não como substantivo. Ela vem do verbo valer. E o verbo valer tem 4 expressões que nós usamos no nosso dia a dia e que ajudam a entender um pouquinho o que seria uma cultura de valores. A primeira expressão seria valeu. Quando a gente diz valeu, a gente se refere a uma experiência boa. Eu acho que é difícil falar de valores sem que isso se refira a alguma experiência boa, tanto para o cliente, quanto para o funcionário, quanto para a sociedade, quanto para o investidor. A segunda expressão que a gente usa muito é valeu a pena. Quando a gente usa essa expressão valeu a pena, a gente se refere a escolhas. É claro que um valor é sempre devido à atitude de alguém que escolheu. Portanto, uma experiência boa muitas vezes acontece porque a gente teve a coragem de escolher, e escolha significa sempre abrir mão de alguma coisa. Daí a expressão valeu a pena. A terceira expressão que a gente usa muito é não vale. Aliás, não sei se nós a usamos muito, mas as crianças que vão jogar bola sempre usam essa expressão para delimitar certas coisas para poder jogar. E, nesse sentido, valor significa também limite. E, finalmente, a quarta expressão, ela é a expressão seguinte, é para valer. E quando a gente fala é para valer, seja com ponto interrogativo, seja com ponto exclamativo, a gente se refere a uma questão de coerência. A coerência entre a prática e o discurso. Não pode existir uma real cultura de valores se ela não corresponde a atitudes concretas, porque é nas atitudes que são reconhecidos os valores das empresas. Então, isso para mim significa cultura de valores.